Agora nós vamos ao ângulo limite. O que é essa história do ângulo limite? Lembra que nessa nossa abordagem, se eu tenho um meio mais refringente por um menos refringente, ele vai se afastando da reta normal. Repara, ângulo incidente, 45,3 graus. Ângulo refratado, 71,5. Então perceba que quando eu vou aumentando, ele vai se afastando da reta normal. Então você tem um ângulo limite para que ocorra a refração. Depois, se você ultrapassa esse ângulo limite de incidência, você só tem a reflexão. Ó. Então, por exemplo, aqui na nossa abordagem, qual é o ângulo limite? 48,8 graus. Se eu tenho ângulos menores, eu tenho refração. Se eu tenho ângulos maiores do que 48,8, lá o nosso 48,8, eu só tenho a reflexão da luz. Então, por isso que a gente chama essa história aqui de ângulo limite. Beleza? Então, vamos voltar e vamos ver o ângulo limite, né? Então, esse fenômeno ocorre quando a luz passa de um meio mais refringente, ou seja, índice de refração maior, por um meio menos refringente, de índice de refração menor. Então, aqui, estou, por exemplo, na água e aqui em cima o ar, né? Aí chega o momento que ele vai se afastando da normal, como eu mostrei. Aí o nosso feixe ele fica aqui, ó, na linha, certinho entre os dois meios de propagação, beleza? Você vai lá, ó, desenvolvendo aqui de tal forma que ele praticamente ficaria na linha aqui e depois só rolaria a nossa reflexão. Então há um limite para que isso aconteça. Tudo bem? Aqui, ó, você observa esse limite só vindo aqui quando você vê que ele praticamente sumiu, ó. Tum, ó. É esse ponto aqui que a gente pensa só um pouquinho mais, ó, tum, aqueles 48,8 que a gente tinha discutido, ó. Tum, né? 7, 2, né? Aqui o nosso ponto 8, né? Então é aquele que a gente tinha colocado, agora está bem mais difícil eu conseguir colocar. Então a gente tem essa representação, beleza? Aí agora, vamos analisar. Eu tenho um meio aqui, um índice de refração alto, tenho um índice de refração mais baixo. Qual é o ângulo refratado aqui agora? Agora o ângulo é de 90, então o meu θ desse meio 1 aqui, eu vou chamar esse θ de 90 graus. O que significa esse θ sendo 90 graus? Significa que eu tenho a refração ocorrendo no limiar entre os dois meios. E esse ângulo eu chamo de limite. Por quê? Se eu tenho um ângulo maior do que esse, a luz vai bater no limiar e vai voltar, ela não vai mais refratar. Então, olha o que eu faço. Utilizo a nossa lei de Snell, Descartes, né? Então, agora, o meu ângulo de incidência eu chamo de L, de ângulo limite. O meu ângulo refratado vai ser igual a 90. Então, olha o que a gente tem. Ó, incidente L, o meu refratado 90. Aí, ó, quanto vale o nosso seno de 90? Vale 1, né? Então, olha o que eu tenho. Eu vou ter como consequência, ó, N2 igual a seno de L igual a N1. Eu pego esse N2 e multiplica, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, o seno do ângulo limite é a divisão entre o nosso índice de refração menor pelo índice de refração maior. Então, aqui ele vai ditar justamente qual é o ângulo que eu tenho, beleza? Voltando, acima desse ângulo, você tem a reflexão da luz ocorrendo. Então, ó, acima desse ângulo, somente reflexão. Abaixo desse ângulo, você tem a refração também acontecendo. Ah, Léo, isso daí é utilizado? Muito utilizado. Graças ao que nós temos da reflexão total da luz, que nós estamos aqui conversando, eu estou gravando e vou mandar essa aula para vocês via internet. Aí, pô, como assim? O que tem internet com a reflexão total da luz? Tudo, porque a gente tem algo chamado de fibra ótica, galera. A nossa conexão via internet, ela necessita da fibra ótica. A fibra ótica foi uma revolução nas telecomunicações. Ah, não, revolução foi satélite. Sim, só que a fibra ótica, ela te proporciona linkagens com transmissão de dados com valor maior e com uma efetividade bem melhor do que por meio de satélites, porque o satélite tem um delay alto também. Então você tem a fibra ótica hoje exercendo um papel importantíssimo
nas nossas telecomunicações. Então, o que é uma fibra ótica, né? É você, na verdade, confinar a luz lá dentro. Mas, pô, por que confinar a luz para telecomunicação é algo importante? Cara, a luz, ela tem uma frequência muito alta. Nas telecomunicações, basicamente falando, frequências elevadas, você consegue colocar muita informação no que você quer transmitir. Então, a luz, ela tem essa grande finalidade, ela só tem essa grande vantagem. Você, por ter uma frequência alta dessa onda eletromagnética, você coloca uma quantidade de informação, de dados muito grande, né? Então, como que os caras fazem esse negócio? Isso daqui, ó, são cabos submarinos, cara. A gente tem vários cabos submarinos entre continentes para que a gente consiga justamente a nossa ligação global, visando o que a gente tem de internet, beleza? Então, ó, como que se faz? Cara, simples, ó. Nas telecomunicações se chama de ângulo crítico, o que a gente chama de ângulo limite. Então, o que eles desenvolvem é, eles jogam um feixe de luz com um ângulo acima do ângulo crítico. Para quê? Para bater e voltar. A luz literalmente fica batendo e voltando, ou seja, ela fica confinada dentro do material, beleza? Então, aqui dentro você tem o índice de refração mais intenso e lá fora o índice de refração menor, né, com uma velocidade de propagação maior. Isso faz com que, na hora de se afastar, né, da nossa reta normal, o feixe fique aqui confinado e a gente tem justamente a nossa comunicação. Então, coloquei, para vocês terem uma ideia, um dos mapas que eu encontrei aqui de 2019, né, bem legal, se vocês clicarem nessa imagem quando estiver disponibilizado a você esse meu PowerPoint, você vai ver a quantidade de conexões que nós temos utilizando esses cabos submarinos. Então, aqui a quantidade de cabos que a gente já tem existente na nossa linkagem entre países e entre continentes, né? Existem vários estudos para a colocação de mais cabos desse tipo, né? De cabos submarinos. Beleza? Tranquilo? Pois bem, galera, agora nós vamos analisar alguns fenômenos que nós temos na natureza que são bem legais. Primeiro, o fenômeno das miragens. O que é uma miragem? A miragem é o seguinte, você olha aqui, ó, você fica num lugar bastante quente e observa, na verdade, que você tem uma região aqui do céu que foi espelhada. Aí você pode pensar, ali tem alguma água, né, para que exista esse espelho d'água. Não, na verdade não tem água nenhuma. Ah, como é que você vai ver se não tem nenhuma água para refletir essa luz? Não, o que acontece é justamente uma análise da mudança do índice de refração quanto mais próximo você estiver da superfície em questão aqui, do solo, né? E você tem essa mudança do índice de refração exercendo esse efeito de miragem. Não é como assim? Desse jeito, ó. Repara, a gente acaba saindo de um índice de refração maior, né? E nessa análise de um índice de refração maior para o índice de refração menor, você vai se afastando da reta normal. Lembra? Então, ó, índice de refração maior, velocidade mais contida, mais segurada. Para o índice de refração menor, velocidade aumenta, você se afasta da reta normal. Então, ó, quando isso vai acontecendo, vai se afastando. Aí tem uma outra camada por conta da temperatura. Quanto mais próximo ao solo, maior temperatura, o índice de refração cai. Então, o que acontece? Vai se afastando da normal até o momento que o ângulo que vai tocar nesse limiar entre essas camadas do ar é um ângulo acima daquele ângulo limite que nós estudamos agora há pouco. Então, quando ele é acima, ele reflete a luz. Refletindo a luz volta. Aí a sua visão dessa árvore é, na verdade, observada aqui embaixo. A gente pega a luz refratada, é por meio da luz refratada que a gente consegue observar. Então, seria aqui que você iria visualizar a sua árvore de cabeça para baixo, como nessa abordagem, beleza? Nessa imagem é o que a gente desenvolveu, ó. Índice de refração maior em cima, menor embaixo. Agora, esse daqui é maior do que o de baixo, e você vai se afastando da normal. Chega um momento que você tem uma reflexão total. Você bate e volta, e aí você tem o fenômeno das miragens, beleza? Agora nós vamos ver a dispersão da luz branca. Primeiro a gente tem que lembrar o que é uma luz branca. A luz branca ela é a composição de várias cores, né? Nós chamamos de uma luz policromática. Então nós temos várias cores sendo compactadas na nossa luz branca. Então a dispersão é, na verdade,
vir a luz branca e separarmos em cores. Ué, por que isso acontece, né? Isso acontece por conta da velocidade, galera, da nossa propagação de cada cor. Cada cor possui uma frequência. Por meio dessa frequência, há uma velocidade característica de propagação nos meios materiais. Então, ó, quando eu analiso aqui por meio de um prisma, vem a luz branca. A nossa luz violeta, ela tem uma velocidade inferior, por exemplo, à nossa luz vermelha. Essa velocidade mais baixa faz com que, para a nossa cor violeta, o índice de refração seja maior. Logo, o desvio proporcionado por ela vai ser um desvio mais acentuado. Nesse caso aqui, ó, é ela que aproxima mais da reta normal. Por quê? O índice de refração maior, você sai de um índice de refração menor, que aqui vamos supor que seja o vácuo do lado de fora, e agora você vai para o vidro. Isso faz com que você se aproxime da reta normal, que a gente discutiu anteriormente. Consequentemente, se para a cor violeta a velocidade é a mais baixa, comparada a todas essas cores, ela vai sofrer o maior desvio. Então, assim, você separa uma luz branca em várias cores. Então, a luz vermelha tem a maior velocidade dentro desse vidro comparada a todas as outras. Depois você vem numa ordem decrescente, alaranjado, amarelado, esverdeado, azulado, o anil violeta. Então a gente tem esse fenômeno correndo nos prismas. Beleza? Aí, dá para observar isso por meio da simulação? Dá. Aqui, ó. Tem um prisma, repara, vem uma luz branca, você tem duas refrações acontecendo, né? Uma aqui entre ar e vidro, depois vidro-ar, e você tem justamente esse espalhamento. Tranquilo? Beleza, gente? Agora, a gente consegue observar isso daqui em alguma coisa, em algum lugar? É o que nós vamos observar agora, o arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris nada mais é do que uma combinação entre a nossa dispersão da luz com uma análise de uma reflexão total, que a gente observou anteriormente. Então, vem a luz do Sol vem com todas as cores, essas cores passam por dentro de uma gotícula d'água, então aqui é uma gota d'água, essa gota d'água, né, sendo água, tem o índice de refração diferente do ar, acontece o espalhamento dessa luz, porque a velocidade para cada luz vai ser justamente uma velocidade diferente, aquilo que a gente discutiu antes. O violeta tem uma velocidade menor do que o vermelho, isso faz com que o desvio para ele seja mais acentuado. Aí essa refração faz com que aqui se tenha uma reflexão total, ou seja, o ângulo incidente para as cores é superior ao ângulo limite, onde a gente separa a existência da refração ou somente a reflexão. Então aqui só acontece a reflexão. E depois o que acontece? A luz refrata de novo e vai até a gente. Então perceba que há um ângulo de 40 a 42 graus para a existência do arco-íris, levando em consideração a gotícula d'água. Ué, Léo, então para observar tem essa história do ângulo de 40 a 42 graus? Sim. Então aqui, para você visualizar um arco-íris, você primeiro tem que ficar de costas para o Sol. Você nunca vai ver um arco-íris e o Sol de frente. Não tem como. Tem que vir de trás, essa luz vindo de trás, com esse ângulo em relação à linha entre você e o Sol, essa linha imaginária, com um ângulo de 40 a 42 graus, você tem a dispersão visível para você. Mas, Léo, mas o arco-íris, ele é algo circular. Aqui você colocou só 2 pontinhos. É só você pegar esses 40 e 42 graus, ó, e pensar nele fixo. Aí você cria um cone. Entre essa região e essa daqui, ó, você tem 40 a 42 graus. Você cria um cone imaginário, consequentemente você tem a visualização do seu arco-íris. Então, nessa nossa imagem, o Sol se encontra aqui, né? Então, quando você observa um arco-íris grandão, o Sol fica muito próximo ao horizonte. Perceba isso. Então, sua linha até o Sol é uma linha muito perto do horizonte. Logo, o arco-íris ele é muito grande. Quando você observa o arco-íris muito próximo, por exemplo, 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã, você já vê um arco-íris pequeno, porque o Sol fica bem alto. Logo, esse cone ele é bem mais próximo ao chão e você não consegue observar com tanta nitidez. Então, por isso que os arco-íris mais bonitos são aqueles arco-íris que ocorrem ou no início da manhã ou no final da tarde, né? Principalmente no final da tarde, que é onde a gente acaba observando mais. Beleza? Pois bem, agora,
a posição dos astros em relação ao que a gente de fato consegue enxergar. Será que quando eu vejo um pôr do sol, por exemplo, o sol está lá? É isso que a gente vai ver que na verdade não. Então, galera, olha o que acontece. Nós temos aqui o nosso sol. Aí, interessante é, o sol já se pôs e você continua vendo a imagem do sol. Aí, caramba, você vai lá, vai ao arpoador, né, aplaudir o sol. Aí quando você fica lá, você observa quando o sol sumir completamente, eu vou começar a aplaudir. Na verdade, ele já sumiu, né, e você ainda não aplaudiu. Por quê? Porque você continua vendo a imagem desse sol. Como assim? Olha só, vem a luz do sol, aí essa luz do sol vem no vácuo. Ah, Léo, aqui a gente tem a atmosfera. Sim, a atmosfera não influencia muito. É bem verdade, mas o pouco que ela consegue influenciar faz com que ocorra um desvio da luz. Então, ó, repara, se eu pego esse ponto aqui como referência, ó, minha retinha normal, meu ângulo de 90 graus, repara como meu ângulo incidente é um ângulo grande. Consequentemente, eu vou ter uma refração sendo associada a isso. Então, a própria atmosfera faz com que o índice de refração seja um pouco diferente do vácuo e isso cria, na verdade, um desvio da luz. A gente observa esse desvio e a nossa visualização da imagem é uma visualização desenvolvendo um prolongamento do feixe que chegou até a gente. Ó. Então, o feixe chegou assim. A gente pega esse feixe e prolonga. Nesse prolongamento, a gente tem uma posição do Sol um pouco acima do real. Então, o Sol ele não fica na posição habitual que a gente, de fato, imagina que seja. Ele, quando você olhar agora o Sol no horizonte, na verdade, ele está um pouquinho abaixo dessa sua visualização. Acontece com a Lua? Também. O mesmo acontece com a Lua. Agora, por que eu vejo, por exemplo, a Lua e o Sol bem achatado na parte de baixo, né, quando ele fica próximo ao horizonte? Porque aqui nessa região de baixo do Sol, você tem um desvio um pouco mais intenso com o seu ângulo de incidente para essa sua refração um pouquinho maior do que lá em cima. Isso faz com que o desvio seja um pouquinho mais acentuado. Aí você tem esse fenômeno do achatamento do Sol. Beleza? Tranquilo? Ah, e por que eu observo o Sol bem avermelhado, ou a Lua bem avermelhada quando eles ficam próximos ao horizonte? Justamente por conta dessa passagem da luz pela atmosfera. Ocorre justamente aquela dispersão que a gente analisou no item anterior. Essa dispersão faz com que a cor avermelhada, aonde a gente não tem uma velocidade tão baixa, ou seja, dentre as cores é a de maior velocidade, a gente consiga observar. Depois você vai ver o amarelado até, de fato, não perceber mais nenhuma separação de cores, só observar a cor branca. Beleza? Agora, vou deixar aqui para vocês umas dúvidas. Ó. Coloquei essas imagens. Que imagens são essas? Na verdade, eu não vou responder. Será que é possível você ter uma nuvem colorida como um arco-íris? Será que é possível você ter um arco-íris duplo? Como é que pode um arco-íris duplo? Nós vimos um primário. Como que deve ser esse duplo? Será que é possível uma forma de um arco-íris desse jeito, que a gente não chama de arco-íris, a gente chama de halo? Então esse daqui é um halo lunar, um halo solar, né? Aqui um outro halo solar com um secundário. Como que pode essa história? E aqui é o que a gente chama de um halo lunar. Então eu quero que vocês, a partir de agora, olhem essas imagens e vamos lá. Eu quero discutir com vocês na nossa próxima aula o porquê que a gente tem essas configurações na natureza. Beleza? Então, galera, um beijo, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.